Então, primeiramente, né, o marco inicial da ideia dessa administrativização de procedimentos, nós podemos dizer que foi a Lei 10.931, de 2004, que trouxe o procedimento de procedimento de retificação administrativa no registro de imóveis. Até então, a retificação era processada judicialmente, e só após a sentença, o trânsito julgado, é que se procedia à retificação. Mas, próximos a nós, em 2007, nós tivemos a Lei 11.441, que alterou o Código de Processo Civil, o atual Código de Processo Civil, em vigor até o dia 17 de março, estabelecendo os inventários, à época, separações e divórcios consensuais, que podem ser feitos em cartório, caso sejam os interessados todos maiores e capazes, e, no caso, a própria escritura serve de título para o registro imobiliário, né? Agora, com o novo Código de Processo Civil, nós tivemos essa novidade, né, que não é uma exclusividade do Brasil, outros países admitem essa modalidade de reconhecimento administrativo do usucapião, que é o usucapião extrajudicial. O Código, no caso, incluiu esse artigo 216-A na Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, trazendo o procedimento, né, do usucapião extrajudicial. Bem, primeiramente, né, não é minha ideia aqui dar lições de direito para os advogados aqui presentes, apenas vamos conversar aqui sobre uns temas que são de conhecimento sediço, né? Então, usucapião, conceito e natureza jurídica do usucapião, uns lineamentos gerais. Bem, o usucapião, em primeiro lugar, nós dizemos que é um modo originário de aquisição da propriedade. O que viria a ser um modo originário de aquisição da propriedade? É um modo de aquisição que independe de vínculos anteriores. Um direito novo surge, independentemente de direitos anteriores. Por exemplo, um imóvel usucapido, ele se liberta de todos os vínculos anteriores. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, essa semana, inclusive, trouxe uma decisão muito interessante, em caráter administrativo, segundo a qual o usucapião, ele, por exemplo, liberta ônus hipotecário. Então, o direito real de hipoteca que esteja na matrícula, ainda que em vigor, se esse imóvel for objeto de usucapião, esse direito real de hipoteca o imóvel estará liberado desse direito real de hipoteca e adquirido limpo, sem qualquer ônus, né? Então, é um modo originário de aquisição da propriedade, conforme a verificação de determinados requisitos. Quando eu digo que é um modo originário, nós temos uma consequência importante. Ora, ele independe de vínculos anteriores. Ele se dá a partir da verificação de alguns pressupostos de fato. Com isso, nós temos que a sentença de usucapião, e regra geral, o usucapião ele é judicial, digamos que ela é declaratória. Ela apenas declara algo que já existe, né? Tanto que a pessoa que preencheu os requisitos do usucapião, mas ainda não entrou com a ação de usucapião, ela pode, eventualmente, usar o seu direito em defesa contra uma demanda possessória, por exemplo. Então, o usucapião ele é originário e o seu reconhecimento é declaratório, seja esse reconhecimento judicial, seja esse reconhecimento administrativo. O que pode ser objeto de usucapião? Pode ser objeto de usucapião todo e qualquer bem ou direito, né? Qualquer direito de propriedade e outros direitos reais podem ser objeto de usucapião, sempre que a posse for fundamento desse direito. Então, existe o usucapião de propriedade, existe o usucapião de usufruto, existe o usucapião de servidão, e existe o usucapião de outros direitos reais, que podem ser reconhecidos tanto judicialmente, quanto, agora a partir do dia 18, administrativamente. Bem, nós temos aqui os tipos de usucapião na nossa legislação. Eu espero realmente não ter esquecido nenhum deles, mas nós temos aqui ordinária, extraordinária, especial individual urbana, especial coletiva, familiar, especial rural e indígena. Vamos tratar brevemente desses tipos de usucapião. Bem, usucapião ordinária. Então, o artigo 1242 do Código Civil dispõe que adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Nós vamos ver que esses
esses dizeres aqui, contínuo, incontestadamente, justo título e boa-fé, são muito importantes para a verificação do usucapião extrajudicial, né? Para o reconhecimento extrajudicial do usucapião, né? O usucapião é um só. A diferença é que ele pode ser reconhecido judicialmente ou reconhecido extrajudicialmente ou administrativamente, como a dona Izete falou, desde que atendidos determinados requisitos, mais restritivos que o do usucapião judicial, obviamente. Bem, aqui nós temos que será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores não tiverem estabelecido sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Bem, regra geral, o prazo do usucapião é de 10 anos, com justo título e boa-fé. Porém, se esse título estiver registrado, nós temos aqui o que a doutrina chama de usucapião tabular. É o usucapião pro tábula, que se dá conforme o registro na tábua cartorária, no registro de imóveis, no fólio real. Então, se por acaso esse título, esse justo título, né, tem que ter justo título, tem que ter boa-fé, mas se por acaso esse título tiver sido adquirido onerosamente e registrado na matrícula, o prazo diminui de 10 anos para 5 anos. Isso vai ser muito importante, né? Todas essas hipóteses de usucapião, exceto talvez usucapião indígena, eles, e também é extremamente excepcional, poderão ser objeto do usucapião administrativo. Né? Nós vamos tratar de algumas exceções também. Bem, usucapião extraordinário. Esse aqui é aquele que, né, não precisa de nada, digamos assim, né? Precisa da posse contínua, inconteste, por um período que no caso aqui é de 15 anos. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então aqui não precisa de nada. Não precisa de título, não precisa de boa-fé. Portanto, o adquirente pode estar até de má-fé, mas se ele possui, no caso o imóvel, por 15 anos, independentemente da boa-fé do justo título, ele pode obter o reconhecimento originário do usucapião. O usucapião extraordinário também ele comporta um prazo de redução de 5 anos, a exemplo do usucapião ordinário. O requisito apenas é outro. Então aqui, em vez de 15, será de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Digamos que é o seguinte, o tabelião e o registrador, eles até podem levar em consideração esse parágrafo único para reduzir o prazo do usucapião, né? Só que nós vamos ver posteriormente que tem um pequeno problema aqui, né? O usucapião extrajudicial, ele depende do consentimento de todos os que constam na matrícula, né? Então, nesse caso, se não tem título, não tem boa-fé, talvez pode ser difícil, e efetivamente será, que o proprietário e eventual titular de outro direito na matrícula consinta com isso. Bem, esse aqui vai ter muito aqui em Guarulhos, né? Não só em Guarulhos, mas em toda a região metropolitana de São Paulo, em todas as regiões metropolitanas. Usucapião especial, urbano, individual. Bem, essa usucapião, ela estava prevista em primeiro lugar na Constituição Federal de 88, né? Justamente para regularizar núcleos habitacionais. Previu-se que, e posteriormente regulamentado pelo Código Civil e também pelo Estatuto da Cidade, dispõe-se que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aqui, uns aspectos interessantes. O primeiro aspecto que para mim ressalta é esse aqui, ó, embora ele seja o último. Não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, né? E além disso, a área urbana tem que ter até 250 metros quadrados,
que é o tamanho de cada lote, né? Qualquer loteamento, o tamanho do lote é no máximo 250 metros quadrados e até menor, né? Então, essa modalidade de uso capião terá bastante abrangência aqui na cidade, né? E no caso aqui, afirma-se que por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a como sua moradia ou sua família. Não há aqui o requisito do justo título e da boa-fé, né? Então, para essa modalidade de uso capião especial urbano individual, não se necessita do justo título e da boa-fé. Ocorre que, muito embora não seja necessário, na maioria das vezes há esse título, há a boa-fé. E o tabelião, em sua participação no procedimento, pode e deve constar todos esses elementos para a formação da convicção do registrador, que é quem vai presidir, no caso, o procedimento de uso capião extrajudicial. Aqui diz que o título de domínio será conferido ao homem e à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, né? Isso aqui, na verdade, tem pouca aplicabilidade, porque nas normas do Estado de São Paulo já existe essa obrigação, e também é importante notar que não se pode reconhecer mais de uma vez o uso capião extrajudicial ou judicial urbano individual. Isso aqui é algo que também acontece, digamos que esse tipo de situação acontece muito, mas esse uso capião é muito pouco recorrente na prática. Em todo caso, né, é válido nós darmos uma olhada, porque pode acontecer, né? Essa usucapião urbana coletiva, ela foi prevista no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Seu artigo 10 estabelece que as áreas urbanas, com mais de 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Isso aqui é para os núcleos, né, para favelas, núcleos assim de população de baixa renda, em que a área ocupada é de até 250 metros quadrados. Mas mais de uma família ocupa essa área de 250 metros quadrados de uma forma que eu não consigo localizar a posse de cada uma. Neste caso, o uso capião pode ser reconhecido, tanto judicial quanto extrajudicialmente, porém, haverá um condomínio entre eles. Um condomínio especial indivisível, não sendo passível de extinção, salvo por deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Eu acho, sim, de pouca aplicabilidade esse artigo. O uso capião coletivo tem muito pouca aplicabilidade, mas, em todo caso, na nossa cidade, em que há muitos núcleos habitacionais dessa maneira, eventualmente isso pode acontecer, né, e temos que estar preparados para tratar do problema. Que nós temos o uso capião familiar, né? Esse uso capião familiar dificilmente ele será possível extrajudicialmente, né? Justamente por conta da oposição do outro cônjuge, né? O artigo 1240 ele foi acrescentado posteriormente à vigência do Código Civil, estabelecendo que aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Bem, aqui que nós temos ou uma comunhão, no caso de cônjuges que são casados na comunhão parcial de bens ou na comunhão de bens e que essa aquisição integrou o patrimônio comum, ou mesmo um condomínio, em que companheiros vivendo em união estável adquiriram, eventualmente sem declarar antes essa união estável e, portanto, haveria um condomínio, né? Neste caso, por conta do ex-cônjuge ou companheiro, que tem direito na matrícula, essa pessoa ou ela sumiu no mundo, né, ou ela não vai querer perder essa propriedade, né? Então, aqui, dificilmente nós vamos conseguir, no extrajudicial, fazermos esse uso capião, a não ser que haja efetivamente um consenso, né? Seja uma separação consensual bem tranquila e realmente um cônjuge se satisfaça com os bens que lhe couberem, e aí, eventualmente, para simplificar,
esse usucapião pode ter alguma aplicabilidade. Mas, enfim, é difícil. É difícil porque, geralmente, essas situações não têm concordância, né? E muitas delas o ex-cônjuge ou ex-companheiro não se sabe o paradeiro dele ou dela, né? Bem, usucapião especial rural, que também é passível de reconhecimento administrativo. O artigo 1239 do Código Civil dispõe que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural urbano, possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e sua família, tendo nela sua moradia, adquirir a propriedade. Nesse caso, a exemplo do usucapião urbano, o prazo é de 5 anos, né? Não se exige aqui justo título e boa-fé. Porém, esse título e essa boa-fé serão levados em consideração pelo tabelião para elaborar um instrumento público destinado a fazer prova desta posse e que será apresentado ao oficial de registro de imóveis, né? Aqui também nós temos essa área não superior a 50 hectares, né? Aqui, sobre o imóvel rural, é interessante nós falarmos um aspecto, que é o seguinte: em Guarulhos, eu acho que não tem mais imóvel rural, né? Pelo que o pessoal fala, Guarulhos houve uma lei aprovada que não tem mais imóvel rural. Zoneamento, né? Então, enfim. Mas o fato é que muitos corretores trabalham com imóveis de outros municípios e podem também se deparar com uma situação de usucapião de imóvel rural. Na nossa região, são muito comuns os imóveis rurais pequenos, os minifúndios. Imóveis rurais cuja área seja inferior à fração mínima de parcelamento, que, salvo engano, é de 2 hectares. Para quase o estado de São Paulo inteiro, a fração mínima de parcelamento é de 2 hectares. O Estatuto da Terra dispõe que não é possível transferir a propriedade, né, porque não é possível o desmembramento, inferior à fração mínima de parcelamento. Porém, é possível a aquisição por usucapião, tanto judicial quanto administrativo. Então, há a possibilidade de regularizar essas posses, né, que na nossa região ocorrem bastante, principalmente em Mariporã, Nazaré Paulista, nós temos bastante isso. Eu já vi em Guarulhos aqui também algumas matrículas de imóveis rurais, que na matrícula consta como imóvel rural, e tem cadastro no INCRA, em que a área é inferior a 2 hectares, que é a fração mínima de parcelamento. Aqui, título de curiosidade apenas, o usucapião especial indígena dispõe o Estatuto do Índio que o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir a propriedade plena. Que também é um caso de usucapião em que não se exige boa-fé nem justo título, né? E o disposto no artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas que trata essa lei, tal. O que nós temos aqui? A Constituição Federal dispõe que pertencem à União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E os índios, eles têm um usufruto legal dessas terras. Então, em primeiro lugar, não cabe usucapião porque é terra pública. Terra pública não cabe usucapião, salvo em caso de regularização fundiária de interesse social. E, em segundo lugar, por ter usufruto dos índios, não há por que se falar em usucapião. É da União e se estabelece usufruto vitalício para essas comunidades tribais. Então, não haverá aqui muito espaço para a nossa atuação, né? Bem, então vamos lá. Conforme falei no início da nossa conversa, o usucapião extrajudicial foi previsto no novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1071, que alterou, nós vamos olhar os artigos, que alterou a Lei 6.015, de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Bem, conforme eu falei no início, esta alteração da Lei de Registros Públicos, trazida pelo novo Código de Processo Civil, ela está no bojo deste, digamos, ânimo, né, do nosso Congresso, do Tribunal de Justiça de São Paulo também, de desjudicializar procedimentos consensuais, em que os interessados sejam maiores e capazes, de modo a trazer maior celeridade, com segurança jurídica, e desafogar o poder judiciário que, como nós sabemos, está bastante assoberbado com milhões e milhões de demandas, né? Bem, aqui, como que nós podemos conseguir isso? Tirando do Poder Judiciário, é preciso atribuir esse procedimento para alguém que possa conferir segurança. Nesse caso, o procedimento é confiado aos tabeliães e aos oficiais de registro, conjuntamente.
embora o procedimento se dê no registro de imóveis, a primeira, digamos, o ato inaugural do usucapião, do procedimento do usucapião extrajudicial se dá no tabelionato de notas, se dá no cartório de notas, né? Bem, conforme eu falei, é um processo administrativo destinado a verificar os requisitos materiais da usucapião. Ora, a lei dispõe que os notários e registradores, embora não sejam funcionários públicos, nós notários e registradores atuamos em caráter privado, mas nós atuamos por outorga e delegação do poder público. Nós somos agentes públicos, nesse sentido, e somos dotados de fé pública para atestar a veracidade dos fatos que ocorrem em nossa presença. Bem, esse processo administrativo, ele se dá, primeiramente, no tabelião de notas, com a elaboração de uma ata notarial, né? Aqui nós temos, rapidamente, que o Código de Processo Civil, conforme decidiu o CNJ na data de ontem, recentíssimo, vai entrar em vigor dia 18/3, houve uma controvérsia se seria antes ou depois, por conta do ano bissexto, né? E aqui nós temos a alteração na Lei de Registros Públicos. Bem, o processo administrativo da usucapião administrativa, ele é feito sem prejuízo da via jurisdicional, né? E ele é processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado. Então, a exemplo dos inventários, partilhas e divórcios extrajudiciais, é essencial a participação do advogado no usucapião extrajudicial, tá? Além disso, esse procedimento ele se dá diretamente perante o cartório de registro de imóveis, né, mediante requerimento. No caso, o interessado é aquele que, digamos, é o titular de direito, é aquele que tem o interesse jurídico na declaração do usucapião, né, aquele que se diz proprietário. A lei não diz, né, no caso, o interessado é representado por advogado, né? A lei não diz, mas nada impede que um procurador outorgue procuração, né? O interessado outorga procuração para um terceiro, e esse terceiro contata o advogado e outorga o mandato para o advogado. Nada impede, embora a lei não disponha isso expressamente. Bem, então, esse requerimento do interessado, ele é instruído com o quê? Em primeiro lugar, ele é instruído com ata notarial, lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. Essa ata notarial aqui, ela é muito mais importante do que, aparentemente, o código nos traz. Porque nessa ata notarial, o cartório consta tudo o que for necessário para que seja atestado o usucapião, ou seja, para que sejam atestados os requisitos de fato necessários ao usucapião. Então, como funciona essa ata notarial? Essa ata notarial, ela é chamada de ata notarial de justificação de posse, né? O que é ata notarial? Todos nós sabemos, mas apenas para darmos um conceito estrito. É um instrumento público, protocolar. O protocolar significa o seguinte: atos notariais protocolares são aqueles que são elaborados no livro de notas. Então, as escrituras públicas, os testamentos públicos, as aprovações de testamentos cerrados, as atas notariais, todos esses são atos protocolares que são realizados no livro de notas. São os atos, digamos assim, que trazem mais segurança jurídica, são os atos protocolares. Atos não protocolares são aqueles que são praticados pelo tabelião em instrumentos trazidos pelas partes, como, por exemplo, autenticação de cópias, reconhecimento de firmas, reconhecimento de chancelas, todos esses são extra-protocolares. Então, a ata notarial é um instrumento público protocolar, elaborado por tabelião de notas, destinado a atestar a situação de fato verificada pelo tabelião, pelos seus substitutos ou pelos seus escreventes. A ata notarial pode ser elaborada, portanto, tanto pelo tabelião, quanto pelos seus substitutos e pelos seus escreventes autorizados. Como funciona isso na prática? O tabelião ou escrevente comparece ao local, seja residência, seja comércio, do interessado, no usucapião. Ele, digamos, examina toda a circunstância do local, tira fotos,
entrevista confrontantes. Na própria ata notarial, o tabelião pode recolher a anuência dos confrontantes. O tabelião também verifica documentos, contratos. Eventualmente, o sujeito tem um contrato de gaveta que ele comprou em 1900 e bolinha e não acha mais o vendedor para otorgar a escritura. Então, nesse caso, como fazer? Ou então o vendedor já morreu, né? Tem só os herdeiros lá, e trocentos herdeiros, como que eu vou pegar a assinatura de todo mundo? Então, como que isso funciona, né? O tabelião consta todas essas circunstâncias nessa ata notarial. Por exemplo, comprovantes, carnês de IPTU, então outros documentos, recolhimento de taxas, de outros impostos referentes ao imóvel, enfim, declarações das partes. Tudo isso, né, todas essas coisas são subsídios que o tabelião consta na ata notarial para deixar o instrumento o mais completo possível e facilitar o trabalho da parte e do advogado. Então, tudo, tanto o próprio requerimento, pode constar da ata notarial também. A parte pode assinar a ata notarial solicitando o seu recebimento pelo oficial de registro, juntamente com os documentos que a instruem, né? Bem, aqui, nós temos também, como requisito, a planta e o memorial descritivo, assinada por profissional legalmente habilitado, com prova de ART, né, no respectivo conselho profissional, e pelos titulares de direitos e de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, uso capienda e na matrícula dos imóveis confinantes. Aqui que nós temos, digamos aqui, um pequeno problema. Bem, essa planta e memorial descritivo, ela também pode constar na ata notarial. O que isso significa? O tabelião, ele faz praticamente tudo, né? Ele consta os elementos probatórios, tira foto do local, consta documentos da parte referentes à posse do imóvel, e também na própria ata notarial ele pode constar a planta e memorial descritivo. Tudo junto, né? Tudo isso para fazer um documento conciso e sucinto, que facilita o trabalho do registrador na hora de analisar, e mais ainda facilita o trabalho da parte e do seu advogado. Bem, aqui nós temos que nessa ata notarial pode ser também feita a coleta de assinaturas dos confrontantes, né, e os titulares de direitos sobre o imóvel, né. Aqui, a redação original desse projeto de lei, quando estava na Câmara dos Deputados, foi para o Senado dizendo o seguinte, que a ausência de assinatura de algum confrontante acarretaria a necessidade de o oficial de registro de imóveis notificar essa pessoa, né, para que ele se manifeste, né? Então o oficial notificaria pessoalmente ou pelo correio, com a R, para manifestar o seu consentimento expresso em 15 dias, interpretado o seu silêncio como discordância. Então o que nós temos aqui? A pessoa, o confrontante ou o titular de direitos na matrícula, se ele não anuir, ele tem que ser notificado para anuir. E se ele se mantém em silêncio, interpreta-se como discordância esse silêncio. Quando esse projeto saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado Federal, dizia-se que se interpretaria o silêncio como anuência. A exemplo do que ocorre no artigo 213 da Lei de Registros Públicos, que trata da retificação administrativa. Se um confrontante notificado na retificação administrativa não anua expressamente, o seu silêncio após a notificação é interpretado como anuência, né? Isso aqui vai gerar alguns percalços? Vai. Mas, na maioria dos casos, né, de uso capião de lotes, sobretudo, a pessoa tem um contrato, né? A pessoa comprou de alguém, né? Vai ser possível localizar essa pessoa, a pessoa já tem a quitação. Então, dificilmente, o proprietário tabular na matrícula vai se opor a esse processo de uso capião. Por exemplo, acontece às vezes uma loteadora que não pode dar escritura porque quebrou, porque não tem CND, enfim. Se bem que a CND agora não é mais um requisito tão estrito, né? Mas, enfim, por alguma razão, não pode tá com os bens indisponíveis, por exemplo, né? Não pode otorgar escritura. Ora, por exemplo, a consultora está com bem indisponível. Ela nunca vai poder dar escritura desses lotes, mas a indisponibilidade não impede a aquisição desses lotes por uso capião. Nesse caso, basta pegar a assinatura do proprietário, no caso a construtora,
né, a loteadora, e essa assinatura será suficiente para se anexar à ata notarial, né, e o requerimento estará na própria ata notarial, para que se proceda, né, para que se proceda à declaração do uso capião. Então, na maioria dos casos, será possível sim conseguir digamos, essa manifestação de quem é titular de um direito real ou pessoal na matrícula, né? Eu sei que lá no cartório nós já vimos vários casos justamente de indisponibilidade. Por isso que eu trouxe esse exemplo até. A construtora, a loteadora está com os bens indisponíveis judicialmente e o comprador não tem como obter escritura, não tem como passar o imóvel para um outro e fica fazendo contratinho de gaveta, sessão de posse atrás de outra, né? Nesse caso, é possível o uso capião extrajudicial, né? Se tratar de um lote de até 250 metros quadrados, que é a maioria, né, é possível proceder-se ao uso capião administrativo, desde que observado o prazo de 5 anos, né, com o exercício da posse, em conteste, né, independentemente de título e boa-fé. Mas esse título, que com certeza há, vai ser usado como subsídio para a lavratura da ata notarial e será colhida também a assinatura dessa empresa que está com os bens indisponíveis. E também outras situações em que, por exemplo, uma transcrição antiga, o imóvel é um loteamento clandestino, né, ou um loteamento irregular. A diferença de loteamento clandestino e irregular ela é singela, né? Os dois são irregulares, né, mas digamos assim, loteamento irregular é aquele que tem projeto aprovado pela prefeitura, mas não foi registrado. Loteamento clandestino é aquele que nem projeto aprovado pela prefeitura tem. O camarada foi vendendo lá, fracionando a gleba, e não tem nada. Esse é o loteamento clandestino. Então, tanto para loteamentos clandestinos quanto loteamentos irregulares, o uso capião extrajudicial ele é uma alternativa muito interessante, e neste caso, de uma situação mais antiga, consolidada no tempo, em que o proprietário tabular nem mais é vivo, é possível conseguir a assinatura dos herdeiros, né? E nesse caso, que herdeiro, né? Todos os herdeiros? Se por acaso só os netos deles estão vivos agora, aqui nós podemos utilizar, por analogia, o artigo 213, parágrafo 10 da Lei 6.015. Bem, digamos que não foi feito inventário, né? Nós temos o espólio, né? E o espólio é titularizado pelos herdeiros, obviamente, que, de acordo com o Código Civil, são condôminos. E o artigo, e é um condomínio geral, e o artigo 213, parágrafo 10 da Lei 6.015, dispõe que os condôminos, quando se há de notificar um condomínio, basta a anuência de qualquer dos condôminos. Então, nesse caso, de um proprietário que já morreu há muito tempo e que deixou os herdeiros, basta comprovar a certidão de óbito, né, a certidão de nascimento do herdeiro e documento de identificação, o herdeiro anui, e basta um herdeiro só para anuir, né? Então, mais uma possibilidade de nós transpormos essa questão do silêncio como discordância. Não haverá silêncio, né? Não haverá silêncio porque vai pegar a assinatura de um herdeiro atual, né? Bem, também devem ser apresentadas certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Isso aqui também é providenciado pelo cartório, né? O cartório de notas providencia esses documentos também, né? A parte não precisa fazer praticamente nada, né? E o advogado também tem o trabalho bastante facilitado. E aqui é aquilo que eu falei para os senhores, né? Juntar os contratos, né? Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como pagamentos dos impostos e taxas que incidirem sobre o imóvel. Eu falei para os senhores que o uso capião extrajudicial, o uso capião extraordinário urbano é aquele, o uso capião especial urbano é aquele de lotes até 250 metros quadrados. Ele independe de justo título e boa-fé. Mas na maioria dos casos existe justo título e boa-fé, né? Dos casos passíveis de uso capião, quando se trata de lote, né? E esse título, ele será levado em consideração também na ata notarial. Então o tabelião, ele não só ele vai juntar esse contrato no processo, como ele vai também constar na ata notarial os termos desse contrato, a data, a assinatura das partes, o eventual reconhecimento da firma, que nesse caso aqui não é totalmente necessário, né, porque nós estamos diante de um uso capião. E além disso,
outros documentos que atestem a continuidade da posse, como o pagamento de impostos, né? O cara paga IPTU há 20 anos. Né? Então é evidente, né, que ele é possuidor há 20 anos e que ele é já o proprietário por uso capião. Esse uso capião será apenas reconhecido administrativamente. Bem, e aqui continua o artigo 216, né, os diversos parágrafos. Aqui diz que o pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Nesse caso, a ata notarial elaborada pelo cartório, contendo o requerimento para o reconhecimento do uso capião extrajudicial, isso é prenotado, né, no registro de imóveis, ganhará um número de protocolo, né, e a prenotação fica prorrogada até a aceitação, o acolhimento ou a rejeição do pedido. O prazo da prenotação no registro de imóveis é de 30 dias. Embora o prazo para registro seja de 10 dias úteis, ou 10 dias, enfim, há interpretações divergentes sobre isso, embora o prazo para registro seja de 10 dias, o prazo da prenotação é de 30. Né? Então, se por acaso o procedimento não for concluído dentro de 30 dias, o prazo da prenotação se prorroga até que o registrador se manifeste sobre o acolhimento ou a rejeição do pedido. Né? Então aqui nós temos aquela situação que nós falamos, né, quando a planta não contém assinatura de quaisquer dos titulares do direito. Né? Então, como eu falei, tanto a planta quanto o croqui, eles, pelo menos no nosso cartório nós vamos proceder assim, eles serão anexados à ata notarial. Né? Eles serão anexados à ata notarial e o próprio requerimento vai constar da ata notarial. Né? Justamente para facilitar e para não gerar, né, nenhuma situação de dúvida, né, no caso quanto à assinatura das partes. Né? É muito melhor a parte comparecer num instrumento público e declarar do que você trazer no instrumento particular e reconhecer a firma. Conforme eu falei, os atos protocolares eles qualificam muito mais a veracidade. Obviamente, a fé pública é a mesma, mas nos instrumentos protocolares, a fé pública ela ressalta muito mais. É muito mais difícil você questionar uma escritura do que questionar um reconhecimento de firma, por exemplo, né? Por semelhança. Né? Bem, então aqui, conforme disse, na própria escritura, na própria ata notarial, nós vamos constar a assinatura das partes, o croqui e a planta, né? Com anuência. Digamos que não havendo essa anuência, então será necessário efetivamente a notificação em 15 dias, interpretando o silêncio como discordância. Né? Haverá situações, efetivamente, de que haverá silêncio e haverá discordância e será necessário ao interessado buscar a via judicial. Haverá situações assim, infelizmente. Né? Mas nós, no cartório de notas, iremos envidar todos os esforços necessários para conseguir essa anuência, né? E evitar o silêncio, né? que será interpretado como discordância até que isso seja alterado. Já há projeto para alterar isso aqui já. Tá? Então, bem, o oficial de direito de imóveis ele dá ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal, ao município, pessoalmente ou por intermédio do RTD, ou pelo correio com a R, para se manifestar sobre 15 dias sobre pedido. Né? Isso aqui, no processo judicial, o juiz manda intimar as pessoas públicas, né? As pessoas jurídicas de direito público. Né? Então, tanto a União quanto o Estado e os municípios, eles são intimados para manifestar interesse. Né? Então a União, geralmente é a União que dá problema nessas situações. A União vem, eu trabalhei no Ministério Público Federal e lá tinha muito, nós chamamos o Usucapião Pinheiros Barueri. Todo Usucapião de Pinheiros e Barueri, a União se manifesta falando que aquilo é área indígena e o tradicional e sempre perde. Né? Mas enfim, tudo por conta de ser necessária a notificação da União e do Estado e do município para manifestar interesse no pedido. Se por acaso um deles manifestar interesse, aí já teremos que proceder por inventário judicial. Mas aqui em Guarulhos dificilmente vai ter esse problema. Parágrafo 4º. O oficial de direito de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Aqui também, no processo judicial, o juiz expede esses editais aqui, justamente para qualquer interessado se manifeste. Né? A ideia disso aqui,
decorre da natureza da ação de usucapião. Aqui, apenas título de curiosidade. A ação de usucapião ela é chamada de ação de procedimento edital. Né? A ação de procedimento edital é aquela em que há necessariamente a expedição de editais, porque a ação produzirá efeitos contra todos. Ora, o direito de propriedade ele é um direito real. Direitos reais são aqueles que são eficazes contra todos. Então nós temos um titular e o sujeito passivo é absoluto. Toda a sociedade deve respeitar esse direito real. Então, por conta disso, por conta de ser a ação de usucapião uma ação que gerará efeitos em relação a todos, e por conta de ser essa natureza do usucapião, no caso, para que seja efetivamente eficaz, né, nós temos que também no processo administrativo, o oficial deve promover a publicação digital para que terceiros se manifestem. Né? Bem, e para elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Então, assim, esses parágrafos 3º, 4º e 5º é que efetivamente farão demorar um pouco mais o processo de usucapião, o processo administrativo de usucapião, e fará o processo demorar mais de 30 dias. Por isso a necessidade daquele artigo, daquele parágrafo que dispõe que a prenotação fica prorrogada. Né? O parágrafo 1º diz que a prenotação fica prorrogada. Porque até a União se manifestar, Estado, o município até acho que consegue manifestar mais rápido. Mas a União e o Estado, imagina, no Estado de São Paulo inteiro haverá procedimentos de usucapião extrajudicial. Né? Então, quer dizer, esse tempo será demorado tanto no usucapião judicial quanto no extrajudicial. Infelizmente, isso vai acontecer. Né? A não ser que o interessado consiga, no município é mais fácil conseguir isso, consiga a anuência do órgão municipal, acho que aqui é a Secretaria de Assuntos Jurídicos, o Henry sabe dizer melhor, é a Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? Secretaria de Negócios Jurídicos, a não ser que consiga a anuência do secretário antes, e aí realmente não precisa intimar o município, intima só a União e o Estado. Né? O oficial de registro de imóveis, então, ele promove a publicação do edital, né? E eventualmente ele pode requerer, né, diligências, né? Ele pode requerer mais provas das partes para que ele firme a sua convicção sobre a existência ou não do usucapião. Bem, então nós temos aqui que transcorrido o prazo do parágrafo 4º, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º e achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais de outros direitos registrados ou averbados na matrícula, e do imóvel usucapiente dos confinantes, o oficial de registro registrará a aquisição do imóvel com as inscrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Né? Então aqui, estando em ordem a documentação, tendo a anuência de todo mundo, né, não havendo oposição da União, do Estado ou do município, e após a publicação do edital, o oficial ele reconhece administrativamente, aqui nós temos um processo administrativo mesmo, com começo, meio e fim, fase postulatória, fase instrutória, que é a apresentação dos documentos, e a decisão mesmo, do registrador, que pode ser pelo acolhimento ou pela negativa. Né? Então, estando em ordem a documentação, o registrador decide se é o caso ou não de se reconhecer o usucapião. Como eu falei, o reconhecimento ele é declaratório, né? É uma aquisição originária que se dá pela observância de determinados requisitos materiais e que, se verificados, ocasionam o usucapião e ocasionam também o necessário reconhecimento. Então nós temos aqui esse reconhecimento administrativo, né, ao fim desse processo, caso a documentação esteja em ordem. Bem, caso o oficial denegue, né, o registro, é possível suscitar dúvida, conforme diz o parágrafo 7º, nos termos da lei. Por se tratar de ato de registro em sentido estrito, que é o usucapião, o procedimento será de dúvida mesmo. Aqui no Estado de São Paulo nós temos uma dualidade. Né? Quando o ato a ser praticado é de registro, o procedimento é o de dúvida. Né? A diferença vai dar... Na primeira instância não dá diferença nenhuma, a diferença existe em grau de recurso. Quando se trata de ato de averbação, o procedimento se chama de pedido de providências. Né? O recurso da dúvida é julgado pelo Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão colegiado, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça e cujos processos são relatados pelo Corregedor-Geral da Justiça. E os pedidos de providência, em grau de recurso, são julgados
pelo Corregedor-Geral da Justiça monocraticamente. Então, por isso a diferença. Nesse caso aqui, nós temos um processo de dúvida em sentido estrito, que, portanto, é decorrente de registro em sentido estrito e que será julgado em grau de recurso pelo Conselho, né? Então, se for o caso, é possível suscitar a dúvida, né? E o juiz, em caráter administrativo, é que vai decidir. Aqui em Guarulhos, é a primeira vara de registro, a primeira vara civil que tem essa atribuição de corregedora dos cartórios de registro de imóveis, né? Bem, ao final da diligência, a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido, né? E claro, evidentemente, né, é um processo administrativo. E uma das características dos processos administrativos é permitir-se sua revisão judicial, né? Então, a rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento da ação de usucapião. Então, ora, o oficial indeferiu, né? Mas veja, se o oficial indeferir, nós não desperdiçamos tempo. Pelo seguinte, todo esse arcabouço documental, ata notarial, os croquis, os memoriais, as anuências que foram colhidas, todo esse arcabouço será utilizado pelo juiz na ação de usucapião, se por acaso não for possível o reconhecimento administrativo. Então não haverá perda de tempo aqui, porque nós vamos ganhar tempo no processo judicial, né? Bem, parágrafo 10 trata das impugnações. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum, né? Então, nesse caso aqui, quando há impugnação, não há consenso. E não havendo consenso, inviabiliza-se o usucapião administrativo, né? Bem, em linhas gerais, o usucapião administrativo, ele se encontra, né, digamos, nesse clima, nesse ânimo, né, esse ânimos do nosso legislador de desburocratizar procedimentos, conferindo celeridade, segurança jurídica, né, e além de tudo, trazer efetividade no reconhecimento de direitos, né? Então nós temos aqui, recentemente, foi aprovada a Lei 11.977, que é a Lei da Regularização Fundiária, que tem algumas semelhanças com o usucapião, porém não se confundem, né? É possível, no meu entendimento, até que elas podem até se interseccionar, ou seja, um imóvel objeto de um procedimento de regularização fundiária ainda não concluído, nada impede que se reconheça o usucapião. Ora, porque o usucapião é uma aquisição originária. A pessoa já adquire antes mesmo, né, de qualquer reconhecimento, né? O reconhecimento é declaratório. Por que não permitir que a pessoa tenha esse reconhecimento, né? E isso não tira o imóvel da regularização, né? O imóvel já vai ter matrícula, apenas vai ser, digamos, um dente a mais naquele mapa, né? Que vai facilitar, inclusive, a regularização, né? Eu digo isso porque alguns registradores entendem que não cabe usucapião administrativo em situações de regularização fundiária. Mas nenhum deles é de Guarulhos, fiquem tranquilos. Então, basicamente, senhores, é isso, né? O usucapião extrajudicial consiste numa iniciativa, né, de desburocratizar procedimentos, de trazer para os cartórios essa possibilidade de modo rápido, de modo célere. Veja, uma ação judicial de usucapião dura anos na justiça, né? Então aqui em poucos meses consegue-se concluir o processo e reconhecer esse direito, né? E isso para todos nós é muito bom, né? Porque esses imóveis eles saem da clandestinidade e passam para o comércio jurídico formal, né? Isso agrega valor. Os imóveis passam a valer mais, né? As pessoas podem dar os imóveis em garantia, né? As pessoas podem ter escritura do imóvel, né? É muito chato isso, né? A pessoa
fui registrador de imóveis no interior e lidei com essas situações de perto, né? A pessoa, ela tem um contratinho lá dela, mas não pode registrar, porque não tem os requisitos, né? E o usucapião extrajudicial, ele vem justamente para possibilitar isso, né? Essa efetivação, esse reconhecimento de direitos, né? Bem, eu agradeço mais uma vez ao Cresce, à Agassi, ao Donizete, ao Arlindo, a todos que fizeram possível essa nossa conversa. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos e vamos abrir para perguntas, né? Oi, a pergunta é, valores, quanto vai custar? Tem uma base por metragem, valor venal, quanto vai custar isso? Bem, então há aqui dois cartórios envolvidos, há o cartório de notas, né, e há o registro de imóveis. Essa ata notarial, ela é cobrada com uma escritura com valor econômico, né, porque ela tem um valor, que é o valor venal do imóvel. Então, no caso do cartório de notas, ela é cobrada com base no valor venal do imóvel na tabela de escrituras, né. A tabela de escrituras, ela fala das atas notariais no aspecto, assim, a ata notarial sem conteúdo econômico, no aspecto singelo, né. Ou seja, se ela tiver conteúdo econômico, ela entra na tabela das escrituras, né, que é no valor venal do imóvel, né. No caso do registro de imóveis, é cobrado um ato de registro, né, que também ele vai ser enquadrado na tabela, né, do imóvel, só que assim, o registrador é um pouco imprevisível, né, porque eles geralmente querem cobrar pelo maior valor, né, então, se por acaso for apresentado um contrato, né, vamos supor que seja um lote que tem um contrato de gaveta lá, que será usucapido extrajudicialmente, e esse contrato for maior que o valor venal, talvez o registrador queira cobrar pelo valor do contrato. Então nós não podemos prever isso. No cartório de nota, nós vamos cobrar pelo valor venal, que é o valor, né, que o tabelião ele vai, comparece ao local e ele não pratica ato negocial nenhum. Ele constata a situação fática e ele vai se utilizar dos documentos. E o documento que ele tem é o valor venal. Então, no cartório de notas, será cobrado com base no valor venal. Tá? Estou querendo só concluir a questão da fração ideal. Porque na fração ideal existe um documento, né? Que não recordo bem se é uma escritura de fração ideal. Então, por exemplo, a pessoa tem um documento de fração ideal de 15 anos. Então já ultrapassou o prazo que dá para fazer a fração, dá para fazer a escritura de usucapião. Muito bem. Só que vendeu para uma outra pessoa que está, por exemplo, há 3 anos, fez essa transferência desse documento. Vai valer para a contagem de tempo os 3 anos ou é os 18? Vale os 18 anos. Né? Aqui nós temos uma figura no direito civil que se chama accessio possessionis, né? Seria a cessão da posse. Então, ao interessado é facultado somar os tempos de posse de seus antecessores para os efeitos legais. Então, nesse caso, valem os 18 anos. Os 15 anos do primeiro, mais os 3 anos que valem para o usucapião. Tá? Então, é possível, sim, acrescentar esse tempo de posse. Ok? Um dos requisitos que você me passou seria a planta ou com assinatura de concordância ou a concordância posterior após a aceitação do confrontante. Se o meu confrontante ou o confrontante do meu cliente for pessoa não grata, ele é vegetariano, faz churrasco todo dia, ele não gosta de mim, e ele não quer assinar e não dá essa concordância, isso já pura e simplesmente, mesmo que eu tenha contrato de gaveta, mas isso pura e simplesmente não daria para fazer os campeão extrajudicial, eu teria que ir via judicial, no caso. Nesse caso, sim. Se não houver a concordância do confrontante, infelizmente a via será a via judicial. Né? Mas, veja, o senhor já tem um monte de elementos probatórios que atestam sua posse. Né? A pessoa, perante o juiz, ela não vai né, dar uma de engraçadinho. Né? Então, creio que nesse caso, infelizmente, terá que ser judicial, né? Mas o procedimento creio que deva ser mais rápido se tiver todos esses elementos probatórios. Por isso que a ata notarial é importante, mesmo no caso de usucapião judicial, porque ela dá esse arcabouço probatório que facilita o trabalho do juiz. Tá? O nosso amigo ali questionou na questão dos confrontantes. Em certo momento o senhor falou que se houver anuência de um dos herdeiros ou de um dos proprietários, supre a necessidade da anuência dos confrontantes. Foi isso que eu entendi ou estou louco? Não. Se por acaso o imóvel confrontante ou o imóvel usucapiendo forem titularizados por condôminos, basta a anuência de um condômino
para que se supra o requisito. Seria isso. Ok? Então, o confrontante é interessante. Isso é por analogia ao artigo 213, parágrafo 10 da Lei 6.015, que ela diz que quando o condomínio geral precisa dar anuência, qualquer condômino supre essa anuência, não precisa da anuência de todos. Ok? Então, por analogia, nós entendemos que sim, é possível, porque, ora, nós temos que ter uma solução para isso. Existe um artigo expresso de lei que dá essa solução. Então, analogicamente, nós aplicamos. Né? Até porque está bem próximo. Né? O Código de Processo Civil incluiu o artigo 216A, está no 213, está naquele mesmo campo da retificação. Então, é possível aplicar por analogia, sim. E, nesse caso, qualquer dos condôminos faz pelos outros a anuência. Ok? Eu gostaria de saber assim o prazo, de quanto tempo o senhor tem ideia assim que pode iniciar e o término do uso capião? Bem, em primeiro lugar, quanto ao início, né? Até o doutor Arlindo me lembrou uma coisa importante. A lei ainda não está em vigor, o Código de Processo Civil. Ou seja, o procedimento perante o registro de imóveis ainda não pode ser feito porque a lei só entra em vigor dia 18 de março. Porém, já é possível fazer ata notarial. Né? Porque a ata notarial se destina a produzir provas. Né? E eu falo isso com conhecimento de cartórios de São Paulo que estão já fazendo as atas notariais. Então não existe irregularidade aí. Ok? Se quiserem levar amanhã no cartório, já pode fazer ata notarial já. Tá? Isso é um ponto que me deixou escapar e o doutor Arlindo me fez lembrar. Bem, quanto ao tempo de duração. A própria lei já prevê a prorrogação do prazo da prenotação, que originariamente é de 30 dias. Ora, então o legislador mesmo já prevê que vai durar mais de 30 dias. Né? Deve durar, não dá para prever quanto vai durar, porque depende da manifestação da União, dos estados, isso que talvez vai levar mais tempo. Mas a União e os estados e municípios também têm prazo para responder. Né? Eles não podem ignorar isso. Né? Bem, quero que deva durar alguns meses, não sei, talvez. Eu acho que não mais do que 4, 5 meses, não mais do que isso. Porque a União não demora tanto assim para responder. Tem as procuradorias, até porque acontece, a União não vai ser notificada em Brasília para responder, né? Vai ser notificada a Procuradoria da Fazenda aqui em Guarulhos, né? Então eles vão ter, eles são bem capilarizados para poder responder com maior celeridade. Então, isso depende da interpretação do registrador. Tem registrador que interpreta como 15 dias. Tem registrador que acha que tem que aplicar o quádruplo do CPC. Mas aqui em Guarulhos eu acho que eles vão fazer por 15 dias mesmo. Não conversei com o Marcelo nem com o Manuel, mas eu creio que eles vão fazer 15 dias, mas vão considerar como 15 dias. Cada corretor veio aqui pensando uma coisa, né? O meu pensamento foi o seguinte, eu não sabia que ia envolver o advogado, que é diferente do inventário, né? Quando faz inventário extrajudicial, não precisa de um advogado, né? Você faz direto no tabelião. Precisa? Precisa também? Então desculpa, não sabia. Eu pensei que não precisasse. Como tem dois profissionais ali, o advogado e o corretor não, a pessoa que vai ser orientada a fazer uso capião, para o profissional corretor, onde que ele tem um trabalho que ele possa ganhar isso, atender um cliente, dar um suporte, ou o corretor não participa? A participação do corretor é muito importante, né? Porque o corretor é aquele que está por trás de todo esse procedimento. Né? A parte que quer vender o imóvel, quer comprar um imóvel irregular. O corretor, ele digamos, ele atua nos bastidores, né? Organizando as partes, para que elas se direcionem ao cartório e efetivem o uso capião extrajudicial. Né? No caso, a atuação do corretor ela não é expressa, mas ela é muito importante. Justamente porque é o corretor que aproxima as partes do negócio. Né? Aproximou as partes. Ah, mas não tem escritura. Ah, mas não tem registro, não tem matrícula. Então o corretor ele vai aproximar as partes, né, na sua atividade de intermediação, e nessa atividade de intermediação vai impulsioná-las a procederem ao uso capião extrajudicial. Né? E, por exemplo, nesse caso, procedendo ao uso capião extrajudicial, a pessoa já vai poder outorgar escritura, vai ter matrícula, vai outorgar escritura. Né? Isso até agrega valor ao imóvel. Né? Então a participação do corretor é muito importante, sim. Tá? Existe algum prazo, no caso, no uso capião extrajudicial, ser efetivado? Automaticamente ele já pode ser feito a negociação de venda
Existe algum prazo para ficar sob a posse da pessoa ou ela pode fazer automaticamente? A segunda pergunta, nesse usucapião, em caso de incorporação, tá? A venda do terreno por incorporação de uma unidade, de alguns sobrados, vamos por unidade, em condomínio, derruba-se tudo, vai fazer um novo. E pega-se propriedade, sem envolver bens de valores. Existe alguma coisa que limita isso ou não? A senhora se refere à permuta de imóvel por frações ideais. É isso? Só que eu não entendi como que... Isso altera a questão do usucapião? Não entendi o que isso... Se pode fazer automaticamente, vinculado ao usucapião, fazer a negociação com essa venda, ou se eu tenho que fazer 2 processos distintos? Bem, desde o momento em que se reconhece o usucapião extrajudicial, se obtém um registro da matrícula, o imóvel já está no comércio, né? Então ele já pode ser negociado. Então, a partir do momento que já tem a matrícula desse imóvel, então foi concluído o processo administrativo de usucapião, foi deferido, o registrador abriu matrícula para esse imóvel. A partir desse momento, eu posso praticar quaisquer negócios, dentre eles a permuta e a promessa de permuta de incorporação, né? O que nós falamos de incorporação que não pode usucapião é o seguinte: é uma unidade autônoma que existe faticamente, mas que juridicamente ela não existe porque não foi registrada em incorporação. Então, o incorporador foi construindo e vendendo e nunca registrou a incorporação. Nesse caso, dessa unidade autônoma sem incorporação, não é possível usucapião extrajudicial, só o judicial. Mas a maioria dos imóveis de Guarulhos são incorporados, né? Então, a maioria dos usucapiões de apartamentos poderão ser feitos extrajudicialmente, tá? Então, respondendo a segunda pergunta, e a primeira conjuntamente, assim que obtido o registro e aberta a matrícula, obtido o registro desse usucapião, é possível negociar, inclusive, com essa questão da permuta por frações ideais, né, que é muito comum, né, os contatos mais comuns das incorporações. Você mencionou das certidões, né? Se não sair a certidão da prefeitura por dívida, não implica em nada. Ou implica? Dívida de PTU, alguma coisa relacionada ao imóvel. Implica? Não? Porque nós tratamos disso, né? Na verdade, aqui, o que nós temos? Né? Certidões negativas. Essa certidão negativa não é da prefeitura. Não é da prefeitura, não. Essa certidão negativa é do distribuidor, é do fórum, do requerente. Qual que é a ideia? Ele vai tirar a certidão negativa na comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Obviamente, para os casos em que o domicílio do requerente for diverso da situação do imóvel, né? É uma certidão do fórum que estabelece se tem algum processo contra essa pessoa ou referente àquele imóvel. Por exemplo, já existe uma ação de usucapião ou proposta por um terceiro referente àquele imóvel. Isso vai impedir o usucapião extrajudicial. Por isso que a certidão tem que ser negativa. Não pode ter ação judicial envolvendo aquele imóvel. Se tiver ação judicial envolvendo aquele imóvel, terá de ser procedido o usucapião extrajudicial, ou então até se manifestar, o interessado tem que se manifestar nesse processo judicial. Então, essa negativa aqui é a negativa do fórum. Não fala lá, não tem que apresentar. Até porque não impede, né, veja, essas dívidas tributárias, questão ambiental também, elas não impedem o usucapião, né? Eventualmente, se houver dívidas, o município depois vai para cima no caso do usucapiendo, né? Da pessoa que está usucapindo, e vai para cima dele e vai cobrar, né? Porque ele é possuidor. Como possuidor, ele é devedor de PTU, né? Então, o município vai para cima e cobra do usucapiente, tá? Acabei de adquirir um imóvel que vai ter que ter o usucapião. A solicitação, o requerente, será eu ou o dono até então? O requerente é o adquirente. É aquele que é o interessado em obter o usucapião, né? No caso, o senhor pode somar a posse do senhor com a posse do antecessor, né? E, inclusive, se por acaso essa pessoa estiver na matrícula, ela vai ter que ter a anuência dela também. Pode somar as posses, mas o requerente é aquele que é o interessado na obtenção do usucapião, no título, né? Então é aquele possuidor atual, né? Que obteve a posse de outrem e que será o beneficiário atualmente. Esse aqui é o requerente, tá? O doutor entende que imóvel do CDHU pode ser objeto de usucapião? Olha,
Eu não me recordo agora se a CDHU é empresa pública ou sociedade de economia mista. Sociedades de economia mista, segundo o STJ, podem sofrer uso capião. Podem sofrer uso capião de seus bens. Empresas públicas não, né, porque elas integram a fazenda pública. Né? Então, ela é sociedade de economia mista, CDHU? Sim, o Banco do Brasil sim. Né, tem... eu não me recordo agora. Se ela for sociedade de economia mista, pode. Porque sociedades de economia mista não se enquadram no conceito de fazenda pública. Então elas podem sofrer uso capião. Tá? Mas eu não me recordo se ela é sociedade de economia mista. Se ela for empresa pública, não. Tá? Empresa pública? Economia mista? Entendi. Então pode. Né? Mas é que tá. Vai ter que ter assinatura da CDHU. Vai ter que estar anuência da CDHU. Né? Tem esse porém também, né? Por conta da exigência do parágrafo 2º. Né? Se não tiver anuência da CDHU, vai ter que ser notificada. E a CDHU não pode permanecer em silêncio. Né? Ou ela impugna, ou ela anui. Né? Não podemos admitir que o poder público permaneça em silêncio sobre uma questão dessas. O Marcelo está me informando aqui que uma empresa chamada Oliveira Campos construiu vários prédios em Guarulhos, né? Tem incorporações registradas, mas não otorgou escritura. No caso desses imóveis, é possível uso capião extrajudicial dessas unidades autônomas, justamente porque já há incorporação. Tá? Entra na oportunidade do colega ali, corretor, entra na tua oportunidade do corretor oferecer esse serviço para quem possui imóvel da Oliveira Campos, onde há incorporação, para poder regularizar a documentação, porque todo proprietário do Oliveira Campos, entre outros, eles sempre quiseram, né, ter uma escritura registrada, Continental, tem um loteamento na Ponte Alta também, que a maioria dos lotes são divididos entre os dois vizinhos. Essa é a grande oportunidade aí para os corretores estar oferecendo a regularização, acompanhado também do advogado e do engenheiro, para poder fazer as confrontações, né. Então é a oportunidade. Na verdade é uma oportunidade, pelo que eu entendi, é uma oportunidade de fidelização, né? O corretor ele atua na fidelização desses clientes, né? Sem dúvida. Né? Nos bastidores atua para efetivar esses direitos, né? Mais alguma pergunta, senhores? Em questão de metragem, o extrajudicial é só o especial ou pode ser acima de 250 metros? Quanto à metragem, todas. Todas as metragens podem ser objeto de uso capião administrativo, tá? Eu apenas foquei bastante no especial urbano, que é o que nós mais vamos ter aqui em Guarulhos. Mas até o rural pode ser objeto de uso capião administrativo. Se tiver anuência de todos os confrontantes, do proprietário tabular, é possível sim uso capião administrativo, tá? Isso independe. Todas as áreas e também unidades autônomas incorporadas, tá ok? Então, toda e qualquer área, se for uma área de 1.000 metros quadrados, tiver anuência dos confrontantes, do proprietário tabular, o procedimento devidamente instruído, pode ser objeto de uso capião extrajudicial sim, tá? Eu agradeço a presença de todos.